videoaula passada, nós verificamos como podemos declarar uma variável, dando a ela um nome e, em alguns casos, até mesmo um valor inicial. Variáveis, antes de serem utilizadas, precisam ter um valor atribuído a ela, senão você está simplesmente acessando uma região da memória que pode ter apenas lixo. Em algoritmos, o ato de associar uma variável a um determinado valor é denominado de atribuição. Nós temos ao lado uma atribuição em pseudocódigo, em que geralmente usamos uma seta para indicar o processo de atribuição. Mas como nós não temos uma seta no teclado, a maioria das linguagens de programação utiliza outro símbolo para fazer a atribuição. Algumas linguagens usam 2 pontos e igual para atribuição, por exemplo, mas a grande maioria utiliza apenas o igual, que é o caso do C++. Nós temos alguns exemplos ao lado em que 3 variáveis recebem valores. Esses valores são atribuídos a essas variáveis e são mantidos até que essas variáveis sejam alteradas novamente, por outra atribuição, ou até que esse trecho do programa em que essas variáveis existem se encerre. Detalhando o processo de atribuição em si, ele é constituído da seguinte forma. Do lado esquerdo nós temos o identificador da variável, né? Na sequência o operador, o símbolo de igual, e à frente o valor a ser atribuído. Esse valor ele pode ser tanto um valor fixo, uma outra variável, ou até mesmo a expressão, como uma soma do valor de 2 variáveis, né? O caso do exemplo ao lado. E em que você utiliza, nesse exemplo ao lado, você vai ver que uma das atribuições é realizada para calcular a variável área, e você tem uma expressão aí. Nós temos que tomar alguns cuidados ao fazer atribuições. O primeiro deles é que você só pode atribuir valor a uma variável que já tenha sido declarada. Então, no exemplo ao lado, ao tentar atribuir valor à variável idade, percebam que ela ainda não foi definida. Então, o C++ não irá reconhecer idade e isso irá gerar um erro de compilação. O segundo cuidado é que, apesar que aqui no Brasil e países de língua portuguesa nós utilizamos a vírgula para separar a casa decimal, o C++ utiliza o ponto como separador de casa decimal, pelo fato que ele foi desenvolvido em países de língua inglesa. Então, em nosso código, nós fazemos atribuições de variáveis de ponto flutuante usando o ponto como separador decimal. Ainda falando em ponto flutuante, quando você atribui um valor em ponto flutuante a uma variável inteira, ocorre internamente uma conversão e podem ocorrer algumas perdas, que é o caso do exemplo que está apresentado ao lado, em que você tem o valor de 20 inteiros e 743 decimais sendo atribuído a x. Nesse caso, a parte decimal vai ser descartada e x irá receber 20. Nota que isso pode não ser o esperado, porque se você espera que ocorra um arredondamento, você espera que x receba 21 e não 20, como ocorreu. Então, o que houve aí foi uma truncagem, e o C++ simplesmente vai descartar a parte decimal. Ainda no que diz respeito a variáveis em ponto flutuante, quando você atribui um valor inteiro a uma variável em ponto flutuante, também ocorre um processo de conversão, e aí cabe destacar que variáveis em ponto flutuante são representadas de forma aproximada no computador. Ou seja, podem ocorrer algumas perdas e você pode ter problemas quando você compara os valores armazenados em variáveis em ponto flutuante com valores inteiros, por exemplo. Nós vamos falar disso um pouco mais detalhado logo a seguir. Antes, um outro cuidado que temos que ter é que se você associa
um valor a uma variável qualquer, o valor que ela tem armazenado antes é descartado. Ou seja, não há um histórico de atribuição. A variável só vai armazenar o último valor atribuído. Por fim, mais uma observação que um cuidado, é importante você perceber que você pode utilizar a mesma variável do lado esquerdo, recebendo, né? E do lado direito também. No exemplo ao lado, você tem uma variável x que recebe inicialmente o valor 0 e logo na sequência atribuímos a ela o valor anterior dessa mesma variável x somada com 1. Ou seja, x vai receber o valor de 0 mais 1. No que diz respeito às variáveis em ponto flutuante, veja o exemplo ao lado. Não se preocupe com os detalhes, já que nós vamos falar de entrada e saída e estruturas de repetição somente mais à frente no curso. O fato é que esse exemplo ao lado deveria imprimir números de 1.1 até 22.0. Entretanto, isso não ocorre. O valor 22.0 não é impresso. Só imprimimos até 20.9. Para entender o que está acontecendo, vamos fazer uma pequena modificação no código e vamos pedir para imprimir os valores com uma certa precisão, só para ver mais detalhadamente. Novamente, não se preocupe com os detalhes. Nós vamos falar disso mais à frente no curso. Mas observe ao lado o resultado desse código. Consegue perceber que os valores não são exatos? Mesmo 1.1, que foi a nossa atribuição inicial, ele não é representado internamente como 1.1 exato. Dos valores aí de saída, o único que tem representação exata é 5.5. Todos os outros são representados de maneira aproximada. Essa aproximação é suficiente para resolver a grande maioria dos problemas em que precisamos de valores em ponto flutuante. Isso é totalmente tranquilo. O grande problema aqui é você querer considerar que os valores armazenados em ponto flutuante sejam exatos. Então, tome cuidado ao fazer comparações utilizando variáveis em ponto flutuante. Bom, é isso. Em nossa próxima videoaula, vamos fazer operações aritméticas usando variáveis aritméticas. Até lá!